podemos desenvolver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, né? Que Deus estabeleceu algumas obras, caminhos pelos quais nós devemos andar. E quando nós andamos nesses caminhos, nós somos abençoados e temos poder, né? Tinha um louvor antigo que falava assim, né? Queres nesse mundo ser um vencedor, queres tu cantar na luta e na dor, não é isso? Guarda o contato com o seu Salvador. Quem quer guardar contato com o seu Salvador aí? Então precisamos guardar contato com o seu Salvador. Amém? E aí você vai ter poder em todas as situações, todas as dificuldades da vida, Ele vai estar junto de você. Amém? Glória a Deus. E tem os aniversariantes do dia, não tem? Quem são os aniversariantes de hoje? Mas nós temos um aniversariante ilustre aí também, que veio lá de Curitiba, lá. Aquele garotinho lá, ó, nosso netinho Bernardo. Cadê? Vem cá para a gente orar por ele, vem cá. Glória a Deus, os papai e a mamãe dele, que ninguém conhece, né? Olha lá o Aldo e a Larissa, né? Nossos filhões aí, né? Glória a Deus por isso. E chegaram aqui e trouxeram um monte de casaco, hein, gente? Mas tá calor aqui. Eu falei, vocês esqueceram? Vocês não são curitibanos, não, gente. Vocês são. São do Rio de Janeiro, a carinha dele. Tá feliz? Tá. Tá. Mas a carinha tá meio esquisita, moleque. Tá tranquilo, né? E eles estão com a célula lá abençoada, né? Glória a Deus, tem alcançado vidas, vidas têm vindo para Cristo. E nós louvamos a Deus, né? Pela vida deles em nome de Jesus. E o Bernardo está fazendo quantos aninhos? Quantos? Quantos anos? 4 não. Menos um. Aí, olha lá. 3. Agora sim, vamos orar por ele, irmão. Estenda a mão para cá, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do Bernardo, que ele possa continuar crescendo na tua graça, no teu conhecimento. Dá saúde, dá a tua paz, dá a tua alegria e guarda seus pés. Em nome de Jesus, amém. Ele fecha o olhinho, né? Amém. Deus abençoe. Também te amo. Tá? Glória a Deus. E, como já foi falado aqui, mas quero reforçar que domingo que vem nós vamos ter o nosso batismo. Amém? Vai ser lá no nosso sítio, tá? E não é para você só dar uma geralzinha lá, não é isso, Dilton? Mas aí o Dilton vai estar aí organizando tudo com o Carlito, vai ser uma grande bênção no nome de Jesus. Amém? Então todos estão convidados a estarem lá com cada um dos irmãos, e os irmãos, quando descem as águas, né, sobem, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Porque o Senhor Jesus disse o quê? Quem crer e for batizado. Então, quem crê, obedece. Tem gente que fala assim, mas eu creio em Jesus Cristo, mas não quero ser batizado. Então, não crê. É ou não é verdade? Quem crê, faz o quê? Obedece. Qual a determinação? Ser batizado. E aí as pessoas ficam falando, e o que eu preciso me preparar para batizar? Qual é o preparo que a Bíblia mostra para o batismo? Qual o preparo, irmão? Pergunta, irmão, do céu, qual o preparo? Crer. Não existe outro. Você imagina bem, Filipe, né? Ele estava, esqueci agora o caminho, aí tinha uma carruagem, aí o Espírito Santo fala, se aproxima da carruagem. Aí ele chega lá, e aí alguém está lendo, né? E lê onde está a passagem do nosso Senhor Jesus Cristo, lá no profeta Isaías. E aí Filipe pergunta, ele está entendendo o que você lê? E aí, esse eunuco de uma, né, que era um tesoureiro, procurador de uma rainha, ele diz assim, não entendo não. Ele explica o que é. É que o Pai amado enviou Jesus Cristo para pagar os pecados de toda a humanidade, aquela coisa toda. E aí ele fala, então quem crê e for batizado será salvo. Aí o eunuco fala, tem água ali. O que me impede de ser batizado? Aí Filipe falou o seguinte, você tem que fazer um cursinho lá na Igreja do Projeto de Deus, né? Tem que procurar lá um dirigente, né? Você tem que primeiro fazer um teste, né? Tem uma comissão para poder avaliar se você aprendeu, né? No mínimo aí 70% das questões. Não, gente.
Filipe fala com ele, nada te impede se você crer de todo o teu coração. E ele foi batizado na hora. Então, o batismo é algo muito pessoal para aquele que crê. Então, se você já aceitou Jesus e ainda está com dificuldade, pastor, eu preciso resolver algumas coisas na minha vida. Vou falar uma coisa para você. Sabe quem resolve as coisas na tua vida? Jesus Cristo. A gente não tem poder para se livrar do pecado. Nós não temos poder para arrumar a nossa vida. Quem arruma a nossa vida, quem é? É Jesus Cristo. Quem crê nisso aí? Então, né, semana que vem, vamos estar fazendo aquele batismo abençoado lá no sítio da igreja. Depois vai botar no grupo aí a localização. Facinho de chegar, a estrada é maravilhosa para chegar, não é verdade? Tranquilidade, né? Uns buraquinhos, mas dá para chegar. Sítio, né, gente? É sítio, é sítio. Mas lá é muito gostoso, né? Água corrente, é rio, né? Ficar ali nas costas ali da reserva de Tinguá, água purinha, gostosa, vai ser uma grande bênção. E aí depois ainda vai ter ainda um comes e bebes ainda, né? Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém? Na época de Jesus não tinha isso não, sabia? Batizou, acabou, vai embora. É ou não é? Mas aí hoje o crente moderno tem que jogar bola, fazer né? Vai ter um papo, mas tudo bem. Meus amados, certa vez o Senhor Jesus, ele foi um almoço, né, na casa dos irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, e aí a mamãe, né, como já falei, mamãe é bênção, fala assim, mamãe é sempre justa, né? E aí, no meio de todo mundo, ela deu um banquete, e aí aproveitou aquele banquete para fazer um pedido ao Senhor Jesus pelos seus filhos. E ela chegou para ele e falou assim, mestre, deixa eu fazer um pedido. E ele fala, ele sabia que ia levar uma facada. Quando começa a dar alguma coisa, não é verdade? É logo para alguém pedir, né? Não é? Quando começa com muito carinho, com muito negócio, aí ele pode falar. E aí ela falou o seguinte, quando o Senhor restaurar o teu reino, né? Que colocar o teu reino na terra, que é um reino justo, um reino santo, um reino que vai ser perfeito, né? Todas as nações vão estar aí diante do Senhor. Eu queria fazer um pedido ao Senhor, eu queria que o Senhor me ajudasse e colocasse cada um dos meus filhos uma direita e uma tua esquerda, ou seja, as posições, né, dos assentos significava autoridade. Ela não fez um pedido só para o pessoal ficar próximo, não, eles queriam que na realidade os filhos dela tivessem uma posição melhor do que os outros apóstolos. E quando ela fala isso, Jesus ele faz a seguinte pergunta, né? Ele fala assim, olha, primeiro ele fala o seguinte, quanto a isso, não está na minha autoridade fazer isso, porque é para aqueles a quem o Pai já reservou. Eu não sei quem é, a Bíblia não diz quem é, mas tem tanta gente ali na fila, né? O primeiro está Abraão, se fosse, né? Moisés, vamos colocar assim, mas não desprezando aqui Tiago e João, nada disso, mas só que na realidade tinha um pessoal mais antigo, eles queriam sentar na janela, quem entendeu, né? Chegaram depois daquele, mas fala com o irmão, a gente é assim mesmo, a gente faz menos e quer mais, né? Mas não custa nada pedir. Mas o Senhor Jesus, aí quando ele fala isso, que os apóstolos se levantaram e houve uma grande contenda. Olha o que ela me arrumou para o Senhor Jesus, né? Eles querem ficar na nossa frente, querem ser maior e tal. E aí o Senhor Jesus chama cada um deles, e em outra passagem também faz a mesma coisa, traz uma criança, e coloca a criança no colo e fala o seguinte, olha, né, quem não se transformar como essa criança, de maneira nenhuma herdará o reino de Deus, porque no reino dos céus não é assim. Os reinos do mundo, os maiores querem melhor posição, aquele que quer ser maior, ele é servido, ele manda, ele faz, acontece, mas no reino dos céus não. Aquele que quer ser maior tem que servir a todos, tem que servir a todos. Assim é o reino dos céus. Então, o Senhor Jesus, ele coloca ali para eles o seguinte, que ele mesmo, ele fala, não vê, vocês me chamam de mestre, eu sou o mestre. Eu sou o Cristo realmente que veio ao mundo para poder dar jeito no mundo, mas eu vim para servir a todos vocês. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate do mundo. Assim devem ser vocês também. Então ele dá uma lição maravilhosa de uma situação que foi criada ali
e essa lição nós devemos estar conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém? No mundo temos muita competição. É uma luta por ter melhor carro, melhor casa, melhor posição. Até às vezes na igreja acontece isso. Há uma vaidade. Às vezes o serviço é feito, e glória a Deus por isso, e ele deve ser feito em todos os níveis, mas ele precisa ser feito com o intuito de servir e não de ser melhor. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Amém? Apenas de servir. Mas a gente está sempre querendo, vamos colocar assim, reconhecimento. E o nosso reconhecimento, ele deve ser único e exclusivamente no sentido de que nós servimos ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Tanto que o Senhor Jesus nos dá uma série de exemplos para poder conter a vaidade. Ele diz, quando nós vamos dar a esmola, que a mão direita não veja o que a esquerda faça. É ou não é verdade? Até nas orações. Porque antes os fariseus gostavam de orar em pé nas portas, inclusive quando entravam nas casas para fazer visitas, eles deixavam as portas abertas e oravam muito alto para que todos que passassem vissem que eles estavam ali orando, e tinha um representante ali de Moisés naquele lugar, e Jesus fala, não orem assim. Quando vocês forem orar, entrem no quarto, fechem a porta atrás de vocês, orem em secreto, e Deus que vem em secreto vai te recompensar publicamente. Amém ou não amém? Agora, lutar contra isso não é uma facilidade, não. Não é, não. Porque parece que está assim enraizado no ser humano de tal maneira de querer ser melhor, querer aparecer, querer uma imagem. E o Senhor Jesus, ele fala que o que importa para Deus não é a imagem, mas são os frutos que nós damos. Ele dá um exemplo muito grande, tremendo a respeito disso, quando ele termina de expulsar os cambistas lá do templo, já estava na semana em que ele ia ser preso e crucificado, e ao sair, ele vai ao Monte das Oliveiras e ele olha lá o que? Uma figueira frondosa, cheia de folhas, mas estava o quê? Sem frutos. Ele foi lá esperando achar alguns frutos, pelo menos os evangelhos falam isso. E quando ele chegou lá, a figueira só tinha folhas. O que Jesus disse? Ele amaldiçoou aquela figueira e disse, nunca mais nasça fruto de ti. O que ele quis dizer com isso? Não adianta você ter boa aparência se você não der frutos. Amém? Amém? Não adianta querer mostrar uma boa imagem para as pessoas se teu coração diz outra coisa. Nós precisamos entender isso. O nosso Senhor Jesus, ele quer ver o nosso coração. Amém? O nosso posicionamento. E a humildade é tudo. Glória a Deus. O humilde, ele se contenta em servir. O vaidoso se contenta em aparecer, mesmo que ele não venha servir. E isso é um perigo, e o Senhor Jesus rejeita isso. Por isso ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas estava muito difícil ele conseguir fazer isso com os apóstolos. Parece que era uma dificuldade muito grande os apóstolos entenderem isso, e estavam sempre brigando pelos primeiros lugares. Para estar na frente um do outro. Aí no finalzinho, logo depois da ceia, que ele vai ser entregue, na noite que ele foi traído, ele faz uma atitude que fica na nossa memória até o dia de hoje, e o crente precisa entender isso. Está aqui em João capítulo 13, queria que vocês abrissem comigo, amém? Quando ele lava os pés dos discípulos. Glória a Deus. Quando ele lava os pés dos discípulos. João capítulo 13, versículo 3. Todos acharam? Amém? Diz assim. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor,
Tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Feche seus olhos aqui e ore comigo por essa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Peço ao Pai que fale contigo mais uma vez. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar e te agradecer por estar aqui na tua presença. Agora te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações aquilo que nós precisamos, necessitamos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é uma passagem muito linda e às vezes eu vejo, e é até legal, né? Quando, né, acho que a Marita uma vez fez isso num retiro de mulheres, né, de lavar os pés, e aí, se eu não me engano, ela falou com todos o que ia acontecer, né? Colocou uma baciazinha lá, e alguns retiros até fazem isso. Eu acho legal que isso tenha acontecido, porque dá um exemplo realmente, né, do maior fazendo isso, servindo. E esse é o exemplo que o Senhor Jesus queria deixar, um exemplo de humildade e serviço. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Naquela época, as caminhadas eram feitas realmente a pé. Andavam quilômetros e quilômetros. No asfalto? Não. Aonde? Eles andavam dias, sabe, a pé. E às vezes não tinham lugar para parar ou tomar um banho. E tinham que andar, o próprio Senhor Jesus, né? Nós sabemos que quando Lázaro morreu, ele estava a 3 dias de distância e depois teve que voltar novamente, né? E aí, imagina bem, tudo caminhando, né? A única vez que nós vemos que o Senhor Jesus andou foi em cima de um burrinho, né? De um jumentinho, né? Mas tudo ele fazia a pé. Imagina os pés daquele povo. Então o povo andava quilômetros, 100, 200, 300 quilômetros a pé, de uma cidade para outra, e vamos embora. Você imagina o nosso Senhor Jesus lavando os pés daqueles seus discípulos. Eu sei que às vezes quando a gente está todo mundo aqui, aí botou um tênisinho, lava, bota um talquinho, não é assim que a gente faz? Vai vir para cá, aí alguns passam até um cremezinho, é ou não é verdade? Aí vamos, vai ter um ato para lavar os pés na igreja, ou então no retiro. Aí todo mundo vai com o pezinho o quê? E passa até perfume. É legal, porque na verdade a ideia, né, não é aquela que tinha naquela época, né? Então, como isso acontecia, nas casas que recebiam os visitantes, sempre tinha, na realidade, uma bacia com água para que eles lavassem o quê? Os pés, né? Mas, então, você chegava em determinadas casas, os visitantes, ou então na estalagem, sempre tinha o quê? Uma bacia para poder lavar os pés, para você pelo menos aliviar ali a tensão. Não podemos esquecer que aquela região era desértica, então a água não é tão abundante assim em todos os lugares. E quem fazia essa função, na realidade, de lavar os pés, eram os próprios visitantes, ou quando a casa era de um nobre, os servos faziam isso nos seus senhores, nas suas senhoras e até nos visitantes. Eram os servos que tinham essa função de quê? De lavar os pés. Então, essa função era função nobre? Era ou não? Não. Estava lá, o pessoal sentava, vinha o servo, botava uma bacia, lavava o pé, tirava todo aquele cascão que tinha, se desse para tirar o cascão, né? Que eu não sei como é que funcionava aquilo, né? Imagina o povo só andava a pé, aquelas sandálias. Hoje você tem aí uma havaianazinha e tal, né? Mas na época não era assim. Então essa função era uma função complicada, porque era uma função, vamos colocar assim, que não era das mais consideradas dignas. Era uma função do serviçal e até dos escravos, tá? Aqueles que trabalhavam de favor. E aí, quando eles estão ali, eram homens trabalhadores, né? Vamos colocar assim, homens comuns, e o Senhor Jesus, naquele dia, logo depois, ele chama, naquele período que ele vai ser preso, né? Porque Judas ia trair depois, antes da ceia, ele chama, tira a roupa que ele tinha, coloca uma toalha, pega uma bacia, fala com que eles fiquem ali sentadinhos, e o Senhor Jesus começa a se abaixar para fazer o quê?
lavar os pés. E começa a lavar os pés dos discípulos. Os pés já estavam limpos? Estavam ou não? Não estava o quê? Sujo. E começa a lavar os pés de um, de outro. Às vezes a gente vai ali no centro fazer uma atividade com o pessoal que é morador de rua, né? E quando a gente chega lá, já teve pessoas aqui, eu não estou dizendo que a gente tem que nada disso, você vai levar roupa, levar comida, e a gente, na ceia a gente senta com todo mundo para bater um papo, mas às vezes eu vejo o pessoal com algumas pessoas que não estão muito em intimidade, com uma certa distância, até para tocar nos moradores de rua. É ou não é verdade? É ou não é, gente? Né? Não tem ninguém aqui falando para ter. E essa distância, por quê? Porque a gente é muito cheio de pudor, de não sei o quê, porque é tão sujo. É ou não é verdade? Agora você imagina o nosso Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra, incorporado aqui, é mestre, ele fala, eu sou mestre, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Mas eu vou lavar os pés de vocês não entendem agora, mas um dia vocês vão entender. E começa a lavar e tirar aquela casca suja. Você acha que a bacia ficou limpinha? Ficou? Não, gente. Só em pensar já começa, não é verdade? É ou não é? Fala com o meu pastor, é por isso que você não é Jesus. É o que está assim. É ou não é? Não é verdade? Mas é que é ser igual a Jesus. Representa Jesus aqui. Representa mesmo? Não sei não. Vamos ver no final da palavra. E aí ele começa a lavar de um, de dois. Gente, tinham 12 ali, homens, com os pés todos sujos. O que ele quis dizer ali? Que na realidade, o maior tem que servir a todos. E ele fala que nós devemos lavar os pés uns dos outros, ou seja, nós devemos servir uns aos outros. A função do cristão, a função do servo de Deus é servir, e servir aonde é necessário, no que é necessário. Não como nós queremos. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém? Ontem a Marícia deu 3 mensagens aqui, terminamos, vamos para casa agora comer alguma coisa, vamos embora, felizão, e a gente sentou ali para comer uma pizza perto da Dona Helena, ali na casa lá, onde a gente está morando. Aí botamos lá da nossa casa, comemos uma pizzazinha, feliz da vida, e aí daqui a pouco já era 11 e pouco, quase meia-noite, e aí chegou uma mensagem, que uma pessoa estava precisando de ajuda, tinha socorrido no Fátima. Aí nós ligamos, como é que está? Mais ou menos, não está bem. Aí nós falamos, tudo bem. Chegamos até em casa, deixamos a Dona Helene, pegamos o carrinho, fizemos o quê? Não estou falando isso aqui para dizer que a gente faz e acontece, não. Eu estou falando que essa é a minha função e deve ser a sua também. Amém. Está cansado. Fala com o irmão que está falando. Jesus não estava não, né? Estava não? A Marita estava com os pés ontem, coitada, não estava nem... Hoje ela falou, não vou nem de sapato, é vir de tênis. Vou botar um tênisinho hoje, amor. Eu falei, fica à vontade, minha filha. Então, não é? Aí já falou comigo, já vai para namorar? Eu falei, eu vou ficar aí. Eu falei, tá bom. Já me deixou no vácuo, entendeu? Mas vamos entender, porque o dono de fundo tem que pegar na cabeça. Então eu que tenho que pegar mais tempo. Mas ela está sempre aí junto. Então nós ficamos lá até altas, né, hora da noite, madrugada, sei lá, e hoje, né, a gente foi lá votar, e aí voltei, né, fui lá com o pastor Isam fazer a visita, lá no bairro onde precisava, na casa da irmã e tudo. E graças a Deus que nós fomos lá, oramos, graças a Deus a pessoa está bem e já está em casa. Que era algo bem espiritual mesmo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos? Nós não podemos medir esforços para servir uns aos outros, independente das circunstâncias. Nós estamos aqui para servir. Mas entender isso é muito difícil. Porque geralmente nós queremos sempre ser o quê? Ser servido. E quando nós servimos, queremos mostrar o nosso serviço. É ou não é verdade? Misericórdia, né? Cadê a igreja do Senhor? Se nós somos a igreja do Senhor, nós devemos imitar quem? O Senhor Jesus. Amém? E às vezes algumas pessoas pensam assim, falam assim comigo, mas pastor, é porque o senhor é pastor.
Você não é porque não quer. Ah, porque é missionária. Você não é porque tem vaga, está fichando, a firma está fichando. Amém ou não amém? Fala com o irmão, para de dar desculpa. Para de contar a história. Você não fica vermelho, não. É ou não é? Amém ou não amém? É. O que o Senhor Jesus falou? Que a seara é o quê? Grande, mas o que são poucos? Oh, meu Deus, o que ele falou? Ore para vir mais ceifeiros. Então o mestre não me chamou só a mim, não. Ele chamou cada um de nós para servir uns aos outros. Naquilo que você pode, naquilo que você sabe, na capacidade que Ele te deu, no dom que Ele te deu, nos talentos que Ele te deu, para você multiplicar. Mas isso não é com o intuito de aparecer ou se tornar melhor, muito pelo contrário, no intuito de ver o outro bem. No intuito de aliviar a jornada do irmão, com os pés lá sujos, cansado. Gente, quem já recebeu massagem nos pés aqui? É bom ou não é? Agora imagina receber massagem nos pés do próprio Senhor Jesus. Hein? Aí, né? Então, a humildade do Senhor Jesus, ela nos constrange, não é verdade? Mas não é nos constranger para a gente se encolher, não, é para a gente imitar. E você entender que o mundo precisa de mim e de você para que nós possamos levar esse amor, essa graça do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Amém? Ele não veio para reinar, não, ele veio para servir. Isaías descreve o Senhor Jesus como servo sofredor, como aquele que veio para dar a vida em resgate de muitos, sem cerimônia. Sem o quê? Cerimônia. Sem religiosidade, Deixa eu falar uma coisa para vocês. Certa vez o Senhor Jesus, ele conversando com os fariseus, não é conversando, ele estava dando uma bronca neles, né? Porque eram os pastores, os sacerdotes da época. E ele falou o seguinte: vocês dão dízimo do ano do cominho e do hortelã, vocês seguem religiosamente os ritos da lei, mas esqueceram os principais preceitos dela, que é o amor, a justiça, a fé e a misericórdia. Quem entendeu bem aqui? As prostitutas, os malfeitores, os ladrões eram excluídos. E Jesus deixou o templo para ficar no meio deles. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E às vezes a gente rejeita as pessoas porque são pecadores. Aí o Senhor Jesus faz a pergunta para aqueles que queriam apedrejar aquela mulher: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Como disse ontem aqui, quem é que é capaz de julgar sem ter nenhuma falta cometida na sua vida? Então, o que o Senhor Jesus fala para eles é o seguinte: assim que eu faço com vocês hoje, vocês devem fazer uns aos outros, lavar os pés uns dos outros, servir realmente uns dos outros. E sem querer mostrar dignidade ou aparência, porque o Senhor Jesus se despiu de toda a dignidade antes de ir para a cruz. Eu quero que os irmãos entendam bem isso. Ele era o mestre, era o rei, é o rei dos reis, e a Bíblia diz que ele se despiu de toda a dignidade, ele tirou as roupas que ele tinha e botou uma toalha. Não é essa toalhazinha que a gente lava em casa com Comfort, né? Não tem essa toalha aí, não tem? Cheirosinha, tão gostosinho chegar em casa, é maravilhoso. Não é verdade? Branquinha, você vai lá, toma aquele banhozinho, enxugou, beleza. Não é nessa toalha. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Né? E ele vai lavando os pés de cada um deles. Eu imagino a bacia, como é que ficou aquela bacia. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado assim: em nome de Jesus, siga o exemplo do Senhor Jesus. Lave os pés uns dos outros. E para ajudar o próximo, eu tenho que, às vezes, me despir da minha dignidade. O que significa isso? A pessoa não merece, porque está com os pés sujos, mas eu vou lá lavar. Sabe de quem que Jesus lavou os pés? Também? De Judas. A pessoa fala mal de você. A pessoa suporta que falem mal de você. Tenta difamar o teu nome. E você tem que ajudar essa pessoa.
porque é da tua natureza servir. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Então, esse tipo de humildade de serviço, ele independe da qualidade da outra pessoa. Ele depende da minha qualidade com Jesus Cristo. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Não depende do coração e da dignidade do outro, depende do meu coração e da minha dignidade com Cristo. Não importa se o outro é isso ou aquilo, ou se fez algo ou não fez com você, não importa que se precisar você vai fazer o quê? Está servindo. Quem está disposto a servir o Senhor Jesus desse jeito aqui? Bota a mão no teu coração e fala: Senhor Jesus, me prepara. Senhor, me ajuda aí a lavar os pés dos meus irmãos, de quem precisa, e ajudar até aqueles que me querem mal. É fácil isso? Mas tem que fazer? Jesus fez? Então eu e você também temos que fazer. Porque Ele não fez nada que nós não pudéssemos fazer. Ele fez como homem e como servo. Então não há desculpa para não fazer isso. Glória a Deus. Então eu quero ter intimidade com Cristo, quero pedir as coisas aqui, que eu quero que Ele me atenda, mas Ele precisa saber se eu sou igual a Ele, se eu estou servindo igual a Ele. Se não for, não sirvo. Então a nossa função é o que? É servir, né? Vamos passar para outra parte aqui, mas pastor, como é que eu vou servir? É quando eu estou bem? Não. Eu tenho que servir em qualquer circunstância. Sabe o que ia acontecer com Jesus ali, logo depois? Primeiro ele ia ser traído, depois ia ser preso, depois ia ser maltratado, depois ia ser crucificado e morto. Então estava às vésperas de um grande problema na vida dele, tanto que ele vai orar ao Senhor no Getsemane, né? Getsemane significa prensa, né? Prensa, aonde se prensa realmente as azeitonas ali, né? E tem tudo a ver, porque o Senhor Jesus foi o quê? Foi prensado para sair o melhor azeite que até o dia de hoje alimenta a nossa vida, amém? Então ele foi prensado ali, que o suor dele se transformou em gotas de sangue, de tanta angústia, mas naquele mesmo dia é que ele lavou os pés dos discípulos. Então o que é que vai parar o meu serviço? O que pode parar o teu serviço? Nada. Nem a proximidade da morte, nem a proximidade de uma grande dificuldade na tua vida. E às vezes a dificuldade vem sobre a minha vida e sobre a tua vida, até a traição vem, até injúria, até difamação. Quem está entendendo bem aqui? Até afronta, mas nós não podemos parar de servir. Que Jesus parou? Não. Em hipótese, tem gente que fala: pastor, mas você não sabe como é que está a situação, porque eu tenho as contas para pagar, então eu não estou podendo ir para a igreja hoje. Não estou podendo servir. Eu não posso servir porque teve um problema lá no serviço. Eu me aborreci com a minha esposa, com o meu esposo. O que é mais difícil? O problema é que você tem uma cruz que o Senhor Jesus carregou. Mas mesmo assim ele fez o quê? Deu exemplo de serviço mesmo às vésperas da sua própria morte. Do seu próprio sofrimento. Então, às vezes, a dificuldade vem justamente para ver se você é servo ou não é. Na verdade, se você serve para ser servo. Quem entendeu bem aqui? Porque tem um ditado que diz que quem não serve para servir, não serve para viver. Então, quem não serve, não serve. Amém? Amém ou não amém? Então, eu tenho que vencer até a minha carne. Por isso que o Senhor Jesus diz que aquele que não nega a si mesmo, seus próprios sonhos, desejos, tá? Aspirações e até o seu conforto, lazer, ou até com sacrifício da própria vida. Mas se eu sou servo de Jesus, eu preciso continuar servindo. Pastor, eu vim aqui porque eu queria ser servido hoje. E eu estou aqui justamente lavando os seus pés hoje. Eu estou falando que você precisa ouvir. Amém? Estou aqui servindo a você. Glória a Deus. Mas eu vim aqui porque eu estou orando, porque eu estou precisando resolver uns problemas na minha vida. Glória a Deus, o Senhor Jesus está aqui para te ajudar. Nós vamos orar pela tua vida, pelo teu problema familiar, seja lá o que for. Você vai sair daqui abençoado. Mas vai sair muito mais abençoado
do que se você somente resolver o seu problema, você entendendo que o seu problema é estar mais próximo de Jesus e servir ao teu próximo. Glória a Deus. O Senhor Jesus ainda está buscando os fiéis na terra. Estava falando com a Marícia, eu sempre prego sobre isso, sobre a fidelidade. É interessante que a Bíblia diz que fé nós pedimos a Deus, Ele nos acrescenta, sabedoria Ele nos acrescenta. É ou não é verdade? Ele faz tudo isso. O amor é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, a paz que o Senhor Jesus Cristo nos dá, um poder que nós temos. É ou não é verdade? Então, tudo isso Ele nos dá, olha só, Ele dá paz, dá amor, dá alegria, Ele dá fé, acrescenta sabedoria, Ele acrescenta tudo na tua vida, mas a fidelidade Ele requer de cada um de nós. Ele não dá fidelidade, é uma atitude do meu coração e do teu coração. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? O Salmo 101, versículo 6 diz assim, que os olhos do Senhor estão sobre a terra, ou seja, passeando sobre esses bilhões de pessoas, procurando os fiéis, para que estejam com Ele, estes o servirão. Então só serve Jesus quem é fiel. Não é quem tem dons, quem tem talento. Esses podem servir a si mesmo. Quem entendeu bem aqui? Mas os fiéis usam os talentos e os dons para servir a Jesus Cristo. Foi claro aqui ou não, gente? A fidelidade é tão rara de se encontrar hoje. Por isso que daqueles pessoal, dos 5.000 que comeram pães e peixes, fora as mulheres e crianças, vamos colocar assim, né? Ficaram quase 400 no final, né? Quando Jesus ressuscitou, né? Vamos colocar assim, e ficaram com Jesus, caminhando com Jesus, todos os dias, 70. E dos 70 separou 12. E dos 12, um traiu, um negou, um duvidou. Misericórdia. Fala com o irmão que está ao seu lado, eu preciso de fidelidade no meu coração. Bota a mão no teu coração mais uma vez e fala assim, Senhor Jesus, além da humildade, me ajuda a ter atitude de fidelidade para contigo, com a tua igreja, com o meu próximo. É uma atitude. Você escolhe ser fiel ou não. Você escolhe ser fiel ao teu trabalho. É ou não é verdade? Ao teu chefe, ao teu amigo, ao teu pastor, à tua igreja. É uma escolha. É uma escolha ou não é? É uma escolha. E não é uma questão de gratidão, não, tá? Que também é uma atitude do nosso coração. É uma questão de caráter, de posicionamento. Amém ou não amém? Posicionamento. Aí, o nosso Deus, Ele vai buscar lá no meio dos judeus, um fariseu, né, arrogante, pedante, vamos colocar assim, assassino, cruel, e Ele fala, esse é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome aos gentios. Mas, Senhor, tanta gente boa aqui, mas ninguém é fiel como o Saulo. Ninguém é tão fiel como o apóstolo Paulo, só está na direção errada. Paulo, vem cá, a direção é essa aqui, ó. Ah, é? Então eu vou. Quem está entendendo aqui? Tem que ter disposição para ser fiel. Porque quando ele virou para cá, para outra direção, agora ele que perseguia era perseguido. Ele que maltratava era maltratado. Ele que prendia agora era preso. Ele que matava agora morria pelo Evangelho. O fiel é assim. Quem conserta a minha vida e a sua é Jesus. Mas quem determina se ele conserta ou não sou eu e você. Amém ou não amém? Amém? Então, o mundo, na realidade, necessita de luz. O mundo necessita de pessoas que vão seguir Jesus Cristo como Ele deseja, não como nós desejamos. Eu vou dar, né, tem tempo, só uma pausazinha nessa palavra para falar uma coisa com vocês. O Senhor Jesus, Ele fala que o reino dos céus é chegado. É ou não é verdade? Aquele que se esforça se apodera dele. Amém ou não amém? Amém? Quem se esforça se apodera do reino. Mas como é que é esse esforço que eu devo fazer? É lutando para ser o melhor? Não. Lutando para ganhar um espaço com ele? Para poder? Não. É servindo. Sendo fiel. Fiel à sua palavra, fiel aos princípios que ele determina, fiel às necessidades do meu próximo. É assim que eu devo fazer? É com ódio ou com amor? É com ódio ou com amor? Com amor.
Eu preciso entender isso. As armas da nossa milícia não são o quê? Carnais, mas são poderosas em Deus. Amém ou não amém? Amém? E dentro dessas armas cabe o amor, a compreensão, chamar aqueles que estão com dificuldade, com problema, aquelas pessoas que, infelizmente, algumas igrejas hoje vivem fariseísmo. O que é o fariseísmo? Está errado, está pecado, exclui, afasta. Não, Jesus incluía. Ou não é verdade? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Amém? Quem aqui sempre foi santo na vida? Ninguém não? Não. E como é que agora eu quero excluir aqueles que estão com dificuldade? Essa foi a acusação que fizeram a Jesus Cristo. Se afastar daqueles que eram pecadores. Ele come com pecadores. Olha o fariseu. Ele se aproxima dos pecadores. Mas como é que salva os pecadores? Pela internet é mais fácil? Porque aí eu não tenho compromisso com nada. Não é verdade? Só de longe, opa. Quem está entendendo, diga amém. Por exemplo, o amor que eu tenho pelo pessoal da Somália, né, que teve um atentado à bomba lá, é algo terrível. Eu fico triste com isso, algo horrível realmente, e realmente não era para acontecer. O amor que eu tenho pelas pessoas que estão lá na Etiópia passando fome é algo maravilhoso, sabe, se toca no nosso coração. Então, amar quem está longe é mais fácil, porque você não tem responsabilidade de fazer nada. Amar o próximo é muito difícil, ele está perto de você. Mas você passa por ele com fome, você vai embora, não volta para dar um pedaço de pão. Ou não é verdade? Né? Perdoar alguém que está longe, que está fazendo mal para alguém, legal. Perdoar alguém que está perto de você, que fez mal para você, aí é mais difícil. Amém ou não amém? Então o Evangelho do Senhor Jesus é o quê? Ódio ou é amor? É inclusão ou exclusão? E por que a gente exclui tanto? Porque nós precisamos entender que a nossa vida aqui é para servir. E o único que pertence toda a honra, toda a glória é o Senhor. E a santidade que eu tenho, eu não adquiri pelo meu esforço, eu adquiri porque o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Amém ou não amém? Amém? Fala comigo, obrigado, Jesus. Porque os meus pés, sujinho, e o Senhor se curvou para lavá-los. E agora nós devemos fazer isso uns com os outros. Amém ou não amém? Quem está entendendo aqui? Então é muito importante eu entender isso, essa humildade. Glória a Deus. Agora, quando o Senhor Jesus ele chega próximo a Pedro, é interessante que Pedro dá um pulo e fala o quê? Calma aí, o Senhor vem lavar meus pés? Calma aí não, né, Senhor? E aí, jamais vai me lavar os pés. O que Jesus fala? Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro rapidamente, então, lava o corpo todo, né, Senhor? Ora, a gente é muito engraçado mesmo, né? É igual a Marita falou ontem de Arão, né? A gente quando vacila em meio, né? Moisés ficou longe, aí lá o povo começou a pressionar Moisés, aí vamos arrumar outro Deus para a gente. Esse Moisés que tirou a gente do Egito, foi embora, sumiu, desapareceu. Aí o que faz Moisés aí para a gente um bezerro para a gente? Aí eles trouxeram lá um monte de brinco, de pingente, estavam cheios de ouro que tinha pego das patroas lá do Egito. Aí Moisés ele vai, funde aquele ouro, burila, faz bonitinho o bezerro. Hein? Arão, né? Coitado de Moisés, eu estou queimando Moisés. Aí, burila lá o bezerro, tá o bezerro bonitão lá. Aí, quando Moisés chega, que o povo está aquele alarido, levantando o bezerro lá, pronto. Aí, Moisés, que isso, Arão? Por que você deixou esse povo frouxo? Como é que esse bezerro apareceu aí? Não sei. Eles me deram o ouro, joguei no fogo saiu isso aí. Gente, nem o Bernardo, nem né? O nosso nenenzinho, deu essa desculpa farrapada, não é verdade?
Então nós somos assim, a gente quer dar desculpa esfarrapada para Deus. Deus não aceita desculpa esfarrapada. Deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo quando é criança, fez arte para fazer o quê? Vai tomar uma chinelada. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Então não vamos fazer isso. Então, Pedro dá uma pula, Senhor, então lava o corpo todo. E aí Jesus fala com ele, não, no corpo não precisa, porque você já está todo limpo, só precisa o quê? Dos pés. Por que só precisava dos pés? Vou colocar aqui para a gente poder estar encerrando. Por que precisava dos pés? Só os pés. Porque o Senhor Jesus falou assim, ó, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Falou isso lá atrás. Então a palavra de Deus, ela faz o quê? Limpa. Por que ela limpa? Porque é o poder do Espírito Santo entrando na minha vida, restaurando o ser humano. Ela é a semente, o próprio Jesus Cristo entrando em mim. Amém ou não amém? É a água purificadora que realmente tira todo o nosso mal, todo o nosso pecado, quando nós aceitamos e entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Então eles já estavam todo limpo. Então o mundo já não estava mais no coração deles. Deu para entender bem? Ainda não haviam, não estavam totalmente convertidos, mas já estavam purificados. Deu para entender bem? A maldade já não fazia mais parte do coração deles, já sabiam a direção que deveriam ir. Mas os pés ainda precisavam. Por que os pés precisavam? Aquela poeira, aquela sujeira que estava nos pés deles, não fazia parte deles. Nós somos servos do Senhor no nosso trabalho, às vezes até em casa. Andamos por vários lugares. E a gente acaba pegando nos pés as poeiras do mundo. Às vezes você pensa coisa que não deve, fala coisa que não deve, age como não deve. Quem entendeu bem aqui? Ouve o que não deve, olha o que não. Isso vai acumulando poeira nos teus pés. Mas não faz parte de você. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Você tem aquele lapso ali, puxa vida, não era para fazer isso. As pessoas falam de mentira santa, não existe mentira santa. Mentira é mentira. Quem fala, mentirinha santa, que mentira santa? Então o diabo está santificado agora, porque ele é o pai da mentira? Às vezes, quando você vê, sai alguma coisa que não serve da tua boca, e aí você acaba andando, os discípulos andam por vários lugares, nós andamos por várias situações, no trabalho, fica com mágoa, com raiva de alguém, fica ou não fica? Ressentido. E aí, nesse momento, você vem para a casa de Deus. E quando chega na casa de Deus, tem uma bacia com água para lavar os seus pés. Quem está entendendo bem o que estou falando aqui? E nós precisamos, por isso o Senhor Jesus fala assim, uns devem lavar os pés dos outros, porque às vezes a palavra que eu dou aqui para vocês é a água que vai, é a água necessária. Mas às vezes, só essa palavra ainda precisa de alguém para lavar seus pés. Precisa de um irmão para chegar para você e falar, tua conduta não está boa. A sua forma de pensar não está boa. A sua forma de julgar não está boa. Quem está entendendo bem aqui? E essa pessoa vai te ajudar em nome de Jesus. Fala com o irmão que está ao seu lado. A água é fornecida pelo altar. Mas eu e você temos que ser instrumentos para lavar os pés uns dos outros. Amém ou não amém? Por isso nós precisamos uns dos outros. É o que o Senhor Jesus fez. Ele falou, eu faço com vocês agora, mas depois vocês vão ter que fazer uns com os outros. Quando nós vemos o irmão com dificuldade, nós sabemos que ele pode melhorar, mas para manter uma boa imagem, não perder a nossa amizade, a gente não chama a atenção do irmão. Nós estamos pecando com isso. Quem entendeu bem aqui? Com amor, com compreensão. Mas às vezes é necessário a gente baixar, não é verdade? Se ajoelhar para lavar os pés dos irmãos. Isso é muito importante, acontecer isso. E às vezes os irmãos vão fazer igual Pedro. Não, não vai lavar meu pé não. Sabe por quê? Que Pedro não queria que lavasse os pés dele? Na verdade, porque Pedro não estava humilde ainda. Pedro ainda estava vaidoso. E às vezes você não quer mostrar o teu pezinho sujo. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Você fica com vergonha de mostrar o pezinho sujo para alguém. Aí toda a água que sai daqui do altar
passa por você e você entra com o pé sujo e sai com o pé sujo. Não pode fazer isso. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por isso que a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, ou seja, mostrar o pezinho. Essa sujeira não faz parte de você. Assim como não fazia parte daquele discípulo, a sujeira sai. Nós estamos nesse mundo, a gente pisa na lama. É ou não é verdade? Talvez esse sentimento ruim, impuro, né? Determinadas emoções, atitudes, não fazem parte de você. Mas são sujeiras que a gente pega no dia a dia, mas precisam ser lavadas todos os dias. E nós temos a oportunidade de lavar todos os dias. Amém ou não amém? Nós precisamos fazer isso todos os dias. Então você veio aqui hoje para Deus mais uma vez. O Senhor Jesus vai lavar teus pés hoje aqui. Quem está entendendo bem aqui? Não faça como Pedro: não preciso não. Não, faz isso não. Você já está limpo pela palavra que está te dando. Você está purificado. Mas às vezes os pezinhos da gente ainda ficam um pouquinho sujos. E precisamos limpar uns pés uns dos outros. Amém ou não amém? Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé nesse momento.